Beleza, beleza. E aí, turma, tudo bem? Sétimo ano aí, estudando bastante, isso aí. Vamos para a aula número 4, a parte 4 da região Sudeste, beleza? Terminamos na aula 3 as características naturais, já começamos com ocupação e aí falamos dos ciclos econômicos que ajudam a explicar por que o Sudeste teve esse desenvolvimento que a gente está vendo, né? Agora, tinha faltado, eu me lembro que eu falei o ciclo da mineração, depois eu falei o ciclo do café e agora eu vou fechar, já no século XX, com o ciclo da industrialização, tranquilo? Né? Beleza, gente. Cara, vamos pensar aqui uma coisa. A gente está no século XX. O mundo desenvolvido, os países desenvolvidos já tinham se industrializado, né? E o Brasil tinha uma relação comercial que era como, gente? O Brasil vendia matéria-prima, vendia os produtos naturais, vendia alimentos, e comprava o quê? Importava o quê? Importava o produto industrializado. Tranquilo? Né? Beleza. Mas veio o século XX e aí começou, digamos, logo no início do século XX, década de 20, década de 30, antes da metade do século XX, década de 40, o mundo passou a viver algumas instabilidades, né? Crises econômicas muito fortes, a crise de 29, os conflitos, né, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tudo isso junto, galera, fez uma situação interessante para a indústria brasileira, que foi o seguinte: a gente teve dificuldade de exportar nosso produto agrícola, né, os países tinham dificuldade de comprar, e a gente tinha dificuldade de importar o produto industrializado. Então, a gente dependia dessa compra, de comprar o produto industrializado desses países. E a gente passou a ter que fazer a gente mesmo. Aí o governo viu que a cafeicultura estava entrando em crise, né? E que uma possibilidade era investir na indústria. E o Brasil fazer o seu próprio produto, digamos assim. Né? E aí foi o que o governo escolheu, né? E aí inicia-se o ciclo da industrialização no Brasil, especialmente aí década de 30, 40 e 50 em diante. Então o Brasil passa a se industrializar. Demorou, teve um atraso em relação aos países desenvolvidos, mas isso aconteceu, né? O Brasil passou a ser um país industrializado, né? E, obviamente, qual é a região brasileira que mais recebeu investimentos, que mais recebeu industrialização? Foi a região Sudeste, né? Então a região Sudeste se consolida como a região mais desenvolvida do Brasil com o ciclo da industrialização. Tranquilo? Passou a liderar o desenvolvimento interno brasileiro, deixando as outras para trás. E de lá para cá isso não mudou, tranquilo? Então o ciclo da industrialização consolidou a liderança da região Sudeste do ponto de vista econômico, né? A região Sudeste tem metade das indústrias do Brasil, só na região Sudeste. Então isso é claramente uma liderança. O PIB da região Sudeste é quase a metade do PIB do Brasil, né? Então isso já mostra a importância econômica dessa região. E o ciclo da industrialização consolidou isso. Tranquilo? Houve um grande crescimento industrial na região Sudeste, né? Especialmente aí nessas décadas. Tranquilo? E com isso uma forte atração populacional. Gente de outras regiões indo buscar emprego. Nós já sabemos disso, né? Inclusive há pessoas que trabalhavam no campo, né, indo buscar emprego nas cidades, né? São Paulo e Rio de Janeiro atraíram a maior quantidade de imigrantes porque são as cidades que se desenvolveram mais, que cresceram mais, que tiveram mais industrialização. Coloquei uma foto de uma atividade industrial aqui, só para ilustrar, para a gente saber a importância disso. Inclusive, eu nem coloquei slide sobre isso, mas a gente pode comentar aqui rapidinho. A poluição atmosférica, antes de entrar em população, voltando para cá, a poluição atmosférica é um outro grande problema da região Sudeste, né? Claro que não é só da região Sudeste, mas da região Sudeste também. Por quê? Porque nós sabemos que todo o crescimento urbano e industrial que o Sudeste teve vai gerar uma quantidade de poluição atmosférica maior, né? Isso vai afetar as pessoas, né? Claro, cria emprego, desenvolve economia, mas aumenta a poluição atmosférica e todos os problemas decorrentes dela, né? Problemas de saúde e mesmo problemas climáticos, beleza? De alteração do clima, do padrão das chuvas, por exemplo. Tranquilo? Beleza. Vamos agora entrar em população. Vamos falar um pouquinho de aspectos demográficos
de quantidade de população aqui da região sudeste. Vamos lá, ó. Botei aqui a lista dos 4 estados e a população atual de cada um deles, tá? Essa população é de 2020, beleza? É a atual. Vamos lá, São Paulo, 46 milhões. Gente, um estado que tem 46 milhões de habitantes. Pra você ter uma ideia, gente, tem mais paulistas no mundo do que canadenses. Não sei se vocês sabiam disso, mas o Canadá, que é um país maior que o Brasil, tem uma população menor do que o estado de São Paulo. Se você pegar assim, Austrália, tem mais paulistas do que australianos no mundo, né? São Paulo tem uma população maior do que dezenas de países. Então, a gente está falando de um estado com 46 milhões de habitantes. Logo depois dele vem Minas Gerais, 21 milhões e 400 mil. Isso pode surpreender um pouco as pessoas, porque a gente acha que Rio de Janeiro tem mais população que Minas Gerais, mas não é o caso. Minas Gerais, que é um estado muito maior, né, gente, do que o Rio de Janeiro, tem uma população um pouco maior, tá? Obviamente, a cidade do Rio de Janeiro é maior do que a cidade de Belo Horizonte, maior em população. Só que, em relação ao estado, Minas Gerais tem mais população. Rio de Janeiro com 17,5 milhões e olha aí, ó, Espírito Santo em 4º lugar com 4 milhões e 100 mil habitantes. Inclusive, quando a gente compara, bem abaixo, né, do que os outros estados, né? Aí você fala assim, eu sabia, professor, o Espírito Santo é o pior estado do Sudeste. Será que eu falei uma besteira agora ou o que eu falei é verdade, gente? O Espírito Santo é o pior estado da região Sudeste. Bom, vamos analisar? Eu terminei de falar aqui a população absoluta. E se a frase fosse assim, ó, o Espírito Santo é o que tem menor população absoluta do Sudeste, estava certa. Agora, falar que é o pior estado do Sudeste está errado. Por que está errado? Porque a gente está discutindo aqui aspectos qualitativos ou quantitativos. Isso aqui é valores, é número. Isso aqui é um aspecto quantitativo, tranquilo? E aí o nosso estado fica abaixo. Fica bem abaixo, inclusive. Agora, quem disse que ter mais população é melhor para vocês? Quem disse que ter mais gente significa que a qualidade de vida é melhor? Será que isso é verdade? Será que, então, as cidades com maior população são cidades melhores para se viver do que as que têm menos? Será que é isso? Na verdade, são coisas completamente diferentes, né? Não é a quantidade de população que define a qualidade de vida. Por exemplo, agora não é muito fácil de dar esse exemplo, porque a gente está numa pandemia, a gente está num isolamento geográfico, social, e a gente tem muito menos trânsito do que a gente teria normalmente. Mas num dia normal de trânsito, eu saio daqui da escola à tarde, 6 da tarde, e vou para Vila Velha, eu moro em Vila Velha. Aí eu vou pegar a ponte e vou demorar mais ou menos uns 40 minutos para chegar em casa. Eu saio daqui umas 6 horas, chego em casa umas 6h40. Quando eu chego em casa, eu falo assim, nossa, que trânsito chato. Foi um trânsito muito ruim. Eu não gostei desse trânsito. Se eu perguntar para um paulista, ele vai rir de mim. Ele vai falar assim, você ficou 40 minutos no trânsito e achou que foi muito? Em São Paulo é 2 horas, entendeu? Até mais. Então, quer dizer, percebam, a quantidade não significa que é bom, tá? Não é isso. Vitória é uma das cidades com maior IDH do Brasil, né? Então, quer dizer, o nosso estado tem uma ótima qualidade de vida. Então, eu não diria para você o pior, eu diria o menor. Pior aí já não diria, aí já não concordo. Inclusive o nosso estado se destaca no Brasil com relação à qualidade de vida, tá? Então, os serviços públicos aqui tem problemas? Claro que tem, mas são até melhores do que em outros estados, né? Então a gente tem aqui uma qualidade de vida melhor do que a maioria dos estados brasileiros, viu, gente? Pensa nisso. Somando tudo, velho, vai dar 90 milhões de habitantes. Uma região que tem 90 milhões de habitantes. É 42% da população brasileira. Tranquilo? Numa região pequena. Então eu vou te falar o seguinte, o Sudeste é muito ou pouco populoso? Olhando o total de habitantes, você conclui que é muito populoso. O Sudeste é muito ou pouco povoado? Gente, o território é pequeno, a região é pequena, são só 4 estados, a densidade vai ser alta, então ele é muito populoso
e muito povoado, tranquilo? Uma região muito populosa e muito povoada, beleza? Revisão aí do assunto de população brasileira. Vamos falar um pouquinho dos povos tradicionais? Da população que ocupava essa região há mais tempo? Então eu tenho aqui população indígena, beleza? Eu tenho comunidades quilombolas e eu tinha principalmente os quilombolas mais no estado de Minas Gerais, né? E eu tinha também mestiços, que são chamados de caiçaras, né? Os caiçaras são mestiços entre indígenas e portugueses. Os portugueses às vezes casavam-se com indígenas, né? E tinham descendentes, tinham filhos, são chamados de caiçaras, são os mestiços, beleza? Eles ocupavam principalmente a região litorânea, tranquilo? E praticavam aí basicamente pesca tradicional e agricultura de subsistência, tranquilo? Rio de Janeiro e São Paulo têm as maiores comunidades de caiçaras do Brasil. Agora, gente, população indígena, quilombolas e caiçaras. Vocês acham que a quantidade de população dessas comunidades tradicionais da região sudeste é grande? Hoje, em 2020? Claro que não. Populações que sofreram grandes perdas territoriais, perdas culturais e perdas populacionais. Então hoje ainda existem comunidades indígenas, quilombolas e de caiçaras, mas em número muito menor do que existia no passado. Então todo esse crescimento urbano e industrial foi tirando espaço, território, cultura e população dessas comunidades. Tranquilo, gente? Beleza? Economia, turma. Sobre economia, a gente vai dividir a economia aqui em 3 setores. Setor primário, setor secundário e setor terciário. O setor primário, galera, é aquele que a gente já sabe. Quer dizer, agricultura, pecuária e extrativismo, né? A matéria-prima. O setor secundário vai pegar essa matéria-prima e vai transformar em um produto. É a atividade industrial. E o setor terciário é a comercialização, o comércio e os serviços, tranquilo? Então vamos dividir a economia do Sudeste nesses 3 setores. Mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar para começar o setor primário na nossa aula número 5, beleza? Então, aula número 5, a gente vai começar falando de economia, setor primário da região Sudeste, beleza? Então a gente para aqui, continuo pedindo a vocês para continuar no ritmo forte de estudo, se preparando bem, para a gente continuar aprendendo cada vez mais, beleza, turmas? Abraço para todo mundo, viu? Tudo de bom, até mais!